A paz de Jesus esteja em nós. Seja bem-vindo ao culto do Evangelho no Lar, da Casa de Oração Espírita André Luiz. Agradecemos a sua presença, como também agradecemos a espiritualidade superior que nos permitiu esse momento. Vamos começar pela leitura preparatória. Vamos manter os nossos pensamentos voltados para esse momento, para que a gente se faça presente não só fisicamente, mas também mentalmente. Do livro Gota de Luz, na lição 78. Errar é humano, diz o adágio. De fato, todos nós erramos. A toda hora a vida pede algo a você. São muitos os afazeres que o esperam. É quase impossível não errar. Então, por que censurar os deslizes alheios? Não anote os erros dos outros, assim como você não gosta que censurem os seus. Compreenda, perdoe. Lembre-se de que Deus o perdoa sempre. Seguir o impulso de Deus no coração é o melhor meio para acertar sempre. Agora vamos fazer a nossa prece, vamos fazer o recolhimento necessário, fechando os olhos, imaginando a figura de Jesus diante de nós, uma música suave, um ambiente à nossa volta muito bonito, e que olhando para Jesus, a gente possa dizer: Mestre Jesus, abençoa este momento. Abre nossos olhos para os teus ensinamentos. Dá-nos humildade para levar esclarecimento ao carente de luz. Que não nos falte a boa vontade para o trabalho que redime. Que tenhamos força para vencer nossas imperfeições. Que o Evangelho de hoje seja luz em nossas vidas. Que o teu amor, Mestre Jesus, envolva toda a humanidade. Que assim seja, hoje e sempre. O assunto em reflexão, ele está no capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Eu vou ler para vocês o item 1, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon, salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Logo de início, nos primeiros parágrafos do item 14, que é o desprendimento dos bens terrenos, o espírito instrutor Lacordaire, ele provoca uma reflexão. Ele diz o seguinte, que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes impedimentos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Observem que ele não diz que é a riqueza que é o impedimento. Ele diz o amor aos bens terrenos. E é aí, justamente aí que vem a reflexão. Aonde está o nosso apego? Vocês já pararam para pensar o quanto nós nos apegamos a coisas pequenas, às vezes mínima, uma roupa que nem dá mais para a gente usar, mas como ela lembra um tempo bom, a gente deixa guardada. Um objeto valioso que a gente ganhou de alguém, que foi de um familiar, que já partiu para o plano espiritual e a gente faz questão de guardar. Um conjunto de jantar. Ai de quem quebrar uma peça, o meu carro, que eu não gosto que ninguém se aproxime para não correr o risco de arranhar. Aí eu torno a repetir. Já parou para pensar o quanto a gente se apega a coisas pequenas? Coisas que não deveria ter tanta importância para nós. E nós estamos ali agarrada. Porque às vezes não é só os ricos que se apegam. Às vezes nós temos pouco e a gente se apega àquele pouco, como se fosse uma verdadeira riqueza. Aí vem uma segunda reflexão. Diante de tanto apego,
como fica a nossa capacidade de amar? Ou pelo menos, onde está a boa vontade para exercitar o amor, exercitar o desapego? A Terra é uma escola e nós somos espíritos temporariamente encarnados com o objetivo de aprender. A gente esquece e se deixa possuir pelos bens materiais. Nós não possuímos, nós somos possuídos de tão forte que é o nosso apego. Aí o instrutor espiritual nos faz a pergunta: a riqueza proporciona uma felicidade plena? Sob a ótica materialista, a tendência é dizer sim, sim, mas há fatos que provam o contrário. Não falta quem diga: eu quero ter os problemas dos ricos. E quem disse que os problemas dos ricos é só decidir sobre a riqueza, é só decidir o que comprar, é só decidir quando vai abrir a próxima loja, é só decidir a pensão da ex? Não. Quem tem consciência sabe que não é bem assim. Quem não conhece alguém que tem uma boa conta bancária, mas que tem sérios problemas? O dinheiro, o excesso de conforto material é uma prova muito difícil. Quem vive nesse nível financeiro, não estou me referindo só a ricos, não. A quem tem uma boa remuneração, sabe como é difícil. É muito fácil ser levado pelo materialismo, pelas futilidades, pelas necessidades que não são reais. Tanto a riqueza como a pobreza são provas difíceis e cada um tem suas necessidades de aprendizado. O dinheiro pode levar o homem ao orgulho, à vaidade, criar complexos de superioridade, fazer com que ele se sinta melhor que o outro. Mas em meio a tantos sentimentos negativos, Lacordaire nos diz que existe também a caridade, sentimento nobre que faz com que o homem possa dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Veja que bonito, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos diz que, na verdade, nada nos pertence, nem nosso corpo, porque quando a gente morre, ele fica nesse mundo. Tudo que nós temos é por empréstimo. Mesmo o dinheiro que eu consegui pelo meu trabalho foi porque Deus permitiu. Não somos proprietários de nada. Tudo que temos é emprestado e Deus nos emprestou com uma condição de que pelo menos o que me sobra eu dê para quem não tem nem o necessário. Então podemos pensar que a riqueza é obstáculo à salvação. Podemos devolver, podemos com uma outra pergunta. Deus colocaria nas mãos de seu filho um meio de perdição? Na verdade, a nossa boa ou má vontade em seguir os ensinamentos do bem, o caminho do bem, é que vai definir a minha salvação ou perdição. A riqueza, o dinheiro é neutro. Os meus vícios é quem vai definir. Quando Jesus disse ao jovem rico: desfaze dos teus bens e me segue, na verdade, ele colocou o jovem rico em prova. O jovem rico queria ganhar a vida eterna, pelo menos ele falava que queria. Ele cumpria todos os mandamentos. E indagou de Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus disse, conhecendo o íntimo dele: desfaze-te dos teus bens e segue-me. E ele ficou triste porque ele tinha muitos bens, ele era rico. E ele ainda não estava disposto a se desapegar dos bens materiais. O desejo que ele tinha de seguir a Jesus, de ganhar a vida eterna, ainda não era tão forte a ponto dele sacrificar a riqueza dele. Nunca a riqueza foi um obstáculo, mas os nossos vícios, a nossa preguiça, a nossa indiferença, essa sim é que é um obstáculo à salvação. Que nós devemos acreditar claramente que a riqueza, ainda sendo uma prova difícil, ela pode ser um meio de elevação. Basta ter aquela boa vontade, o sentimento voltado para Deus e perguntar: Senhor, se eu tenho tudo isso, o que espera de mim? O que eu devo fazer? Outra situação, sair esbanjando dinheiro, pagando tudo para todo mundo porque eu sou desapegado,
Isso também não é errado. Não é correto fazer isso. Isso é descaso e indiferença ao sofrimento alheio. É desrespeito àqueles que passam fome. Eu não tenho direito de destruir uma fortuna que me foi concedida quando vejo à minha volta tanta escassez em todos os sentidos. E isso ainda é Lacordaire quem fala. Eu preciso garantir que pelo menos o meu supérfluo atenda a quem precisa. E aquela situação do pai de família, que diz que trabalha muito, acumula muitos bens para garantir o futuro dos filhos. Lacordaire nos alerta ainda, mas será mesmo que é para garantir o futuro dos filhos? Será que no coração dele, lá no fundo, não existe o prazer em acumular dinheiro? A gente já ouviu falar também daqueles casos de pai de família que trabalha muito e os filhos às vezes entram até no caminho das drogas e ele não se dá conta. Sempre muito ocupado, sempre muito envolvido com o trabalho para garantir o futuro dos filhos e muitas vezes os filhos se perdem e às vezes até a pessoa que está ao seu lado também se perde pela indiferença. Será que a família, os filhos, não gostaria que esse pai tivesse menos dinheiro e se fizesse mais presente entre eles? Quantos casos conhecemos como esse, né? Deus não mandou que as pessoas se livrassem de seus bens. Ele não disse, ele não espera que quem tem se desfaça para ficar pobre. Existe um propósito. Não é à toa. A pobreza ou a riqueza não é à toa. Basta que a gente olhe em volta e que a gente vai compreender qual é o propósito, né, de eu ter dinheiro. Tem aqueles também que preferem renunciar, ainda em Lacordaire que fala, renunciar à riqueza, que acha que é mérito renunciar à riqueza, né? Já não é, hoje em dia já não é tão fácil, né? Mas entre aqueles casos de famílias muito ricas, às vezes tem um deles que se afasta, que vai morar sozinho, diferente, afastado, que prefere não se envolver tanto. Aí isso é desapego? Em alguns casos talvez até seja, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também diz que pode ser uma forma de egoísmo, porque o indivíduo estaria se eximindo da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus permite a riqueza a quem Ele quer, a fim de que Ele administre em favor de todos. Talvez um caso desse seja alguém que venha de um passado onde houve fracassos nesse sentido. E nessa prova presente ele tem receio, tem medo e prefere recuar, sentindo o peso da responsabilidade. A vontade de Deus é que a gente saiba passar sem riqueza quando não tem, empregar utilmente quando a tem e saber sacrificá-la quando necessário. E para isso nós precisamos ter muito discernimento para identificar todas essas situações. Tem pessoas que têm oportunidades de jogar fora. Outros querem a todo custo ficar rico, mas o histórico de vida não permite. Saber sacrificar quando necessário também não é fácil. É discernimento, é boa vontade de querer avançar no caminho espiritual. Para concluir, eu quero dizer que nós devemos buscar as coisas materiais, nós devemos lutar porque é trabalho, é avanço intelectual e nós estamos aqui para isso. O contrário também poderia significar comodidade, preguiça e não é isso que os espíritos esperam de nós. Nós precisamos estar sempre em luta, sempre buscando aprender, desenvolvendo o nosso intelecto e desenvolvendo também os nossos sentimentos. E voltando ao assunto que nós devemos buscar, as coisas materiais, sim, o dinheiro, o conforto, sim, podemos sim, mas que eu não posso fazer disso a coisa mais importante do mundo, o objetivo maior da minha vida, porque não é esse o objetivo. Nós espíritas acreditamos que estamos aqui para evoluir espiritualmente e é nesse sentido que nós devemos caminhar.
E ficamos agora, eu deixo para vocês, palavras de Chico Xavier falando sobre desapego de bens terrenos. Partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me doam. Sapatos, eu custo a gastar um par. Em casa, nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome. A não ser esta casa, que eu já passei em cartório para outros. Tenho apenas usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça, de modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares. Se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Meu Deus, quanta simplicidade, quanta beleza. Aí a gente compara ele e nós, e ele. E a gente vê que nós temos muito a aprender com esse ser, que esteve tão próximo de nós, viveu aqui no nosso tempo. Temos muito a aprender. Então que a gente possa meditar nesses ensinamentos de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. E vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, procurando mentalizar a figura de Jesus. É só agradecer. Senhor, que os teus ensinamentos encontrem guarida em nossos corações. Renova as nossas forças, nossas energias, para que tenhamos coragem de renunciar ao egoísmo e ao orgulho. Que nossos amigos protetores não nos falte, apesar de nossas fraquezas. Abençoa, Pai, toda a humanidade neste momento tão delicado que vivemos. Que tua paz e tua luz estejam em meus corações, hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado.